Leia a Bíblia em um ano. Dia 65. Josué, capítulos 1 a 3. Deus convoca Josué à liderança. Logo após a morte de Moisés, o servo de Yahvé, falou o Eterno a Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, o meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar às mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande, o Mediterrâneo, ao oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aleluia. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, que ordenou Moisés, o meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo o que nele está escrito, de modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Reunião das tribos além do Jordão. Então Josué orientou os oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento, e dai esta ordem ao povo: Preparai vossas propriações. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão, neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor, o vosso Deus, vos concede. Entretanto, as tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés, declarou Josué: Recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé, o vosso Deus, concede descanso e vos dá essa terra. As vossas mulheres e as vossas crianças e aos vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu além do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados diante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé, vosso Deus, lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, a terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, além do Jordão, do lado do Oriente. Diante disso, todos responderam em voz alta: Tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim, em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, o teu Deus, esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Josué envia 2 espiões a Jericó. Capítulo 2. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, do Vale das Acácias, 2 espiões e lhe ordenou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na terra de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido,
Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espionar a nossa terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu às mensagens do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-te a porta de casa, ao anoitecer, estes homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente, e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço, e os tinha escondido de sobre as canas do linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles, até o lugar em que a estrada atravessa o rio do Jordão. O pacto entre Raabe e os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: Sei que Yahvé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessa terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes com os 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seol e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isto, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima dos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me em nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservarei a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por outra corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: Ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá por 3 dias, até que retornem aqueles que te procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram um acordo, dizendo: Estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando a nossa chegada na terra não tiver desatado este cordão de fio vermelho escarlate na janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e os servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da tua casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isto, mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, será a nossa responsabilidade, e cairá sobre as nossas cabeças se alguém puser a mão sobre esta pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu, e eles se retiraram. E eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Os espiões voltam ao acampamento. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram às montanhas, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os buscaram por todos os caminhos e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Num, a quem prestaram um completo relatório sobre tudo o que havia acontecido.
disseram a Josué: realmente Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Josué lidera a travessia do Jordão. Capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada. Deixaram o acampamento do vale de Abel-Sitim, das Acácias, das campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em voz alta: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós a arca, a distância aproximada de 900 metros. Cuidai para não vos aproximardes dela. Josué orientou ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. As últimas instruções para a travessia. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, o vosso Deus. E contemplou. Nisso reconhecereis que o Senhor vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus e os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano e de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a corrente será represada, e as ondas formarão uma espécie de muralha de água. Ora, quando o povo deixou as suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas da água, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época de colheita. As águas vinham de cima em forte correnteza e pararam e formaram uma muralha de água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã, e as águas desciam para o mar de Arabá, o mar morto. Escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passara pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando em solo na nova terra.